Hoje eu vou te mostrar todo o processo de sombreamento desse desenho, todos os detalhes de brilhos, texturas. Esse é um desenho que eu fiz testando o papel Hahnemuhle Nostalgie, gravei todo o passo a passo, todo o processo e resolvi disponibilizar aqui para você. Então vamos lá ao tutorial. Para começar, eu vou usar o lápis HB aqui da Faber-Castell, mas pode usar a marca que você quiser, para delinear um pouco mais aqui essa divisão entre os lábios. Nessa parte de baixo aqui também eu vou reforçando um pouco. E já começo então aqui preencher essa parte de cima do lábio, fazendo movimentos na vertical, seguindo aqui a direção da textura. Essa primeira camada bem clarinha, mais mesmo para preparar o papel, para deixar um aspecto mais realista, com menos porosidade. A parte de baixo também eu faço da mesma forma, puxando sempre na direção da textura. Isso você consegue ver na referência. Conforme você vai praticando também, você vai fazendo vários desenhos de bocas, você vai automaticamente reconhecendo a direção da textura. Vou suavizar usando o cotonete. Porque a ideia aqui não é deixar a textura tão acentuada, é uma textura mais discreta, uma textura mais suave. Por isso que eu faço com lápis e volto suavizando aqui com o cotonete. Se eu quisesse deixar a textura mais evidente, eu passaria o pincel, porque o pincel ele não espalha tanto. Aqui não tem problema se acabar desfazendo um pouco a textura, tá? Essa é a ideia, a textura é bem suave. Com o lápis 6B agora, ainda da Faber-Castell, eu vou reforçar ainda mais essa linha, essa divisão entre os lábios, porque na verdade é uma profundidade, é uma parte escura. Então eu passo o 6B um pouquinho mais forte aqui. E vou criando essa profundidade. Aqui também tem uma parte mais escura. Eu forço um pouquinho mais e dou continuidade no restante aqui dos lábios, fazendo movimentos também na vertical, da mesma forma que eu já vinha fazendo antes. E assim a gente vai conseguindo um tom mais escuro. Vou fazendo essa espécie de textura, meio que tracinhos, porém preenchendo bastante, como você pode ver. A ideia não é deixar um lábio muito texturizado, com texturas tão evidentes. Como eu já falei aqui, a ideia é deixar algo mais suave, mais discreto, mais homogêneo. A ponta do lápis não precisa estar muito fina e também não muito grossa. Você precisa deixar ela intermediária para que você consiga fazer esses detalhes aqui sem ficar aparecendo riscos, Quando você deixa a ponta muito fina, fica muito riscos. Veja que agora já está ficando mais legal conforme a gente vai escurecendo. Agora eu vou passar o pincel porque eu quero um tom mais escuro. Então se eu passar o cotonete, ele não vai conseguir fazer com que o grafite escureça mais. Já o pincel, ele consegue impregnar o grafite mais no papel e vai deixando o tom bem mais escuro, que é o que a gente está buscando aqui agora. Esse é o pincel número 6. Veja que eu passo o pincel na mesma direção da textura também. Se você passar em sentido contrário, passar o pincel aqui na horizontal, vai criar alguns pontos escuros, vai criar manchas. Peguei um pincel um pouquinho menor agora, o número 4, só para fazer esses detalhes mais minuciosos.
Agora com o esfuminho eu vou tentar suavizar um pouco mais aqui essa textura, já que o pincel ele não suaviza, como eu falei para você, então as texturas ainda ficaram um pouco acentuadas, mas eu vou passando aqui o esfuminho, vou insistindo para deixar um pouco mais liso esse trabalho, conforme eu vejo na minha referência. Poderia usar o cotonete também, porém o cotonete ele pode acabar clareando mais um pouco o sombreamento. E como a gente quer manter essa tonalidade, se eu pego um esfuminho que já está um pouco sujo de grafite, eu consigo espalhar sem ter que clarear. Mais uma vez eu vou reforçar aqui essa profundidade, porque realmente é a parte mais escura aqui desse desenho. Pode passar com um pouco de força, porque se você passa muito leve, você não consegue escurecer. Essa parte de baixo aqui também tem uma pequena sombra. Eu passo o lápis, esfuminho. Agora vem uma das partes que eu acho mais legal, que são os brilhos. Para isso, eu estou usando aqui a caneta gel. Vou fazendo alguns pontinhos, alguns tracinhos, alguns pequenos detalhes que eu vejo na referência, que são brilhos intensos. Se você quiser usar a caneta borracha também, você consegue. Porém, a caneta borracha ela não vai clarear tanto, não vai deixar tão branco igual a caneta gel. Caso você queira testar a caneta gel em seus desenhos também, eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição do vídeo, tá? Vou trabalhando aqui de forma muito minuciosa. Muita gente às vezes usa a caneta gel da forma errada, exagera muito nos brilhos, então acaba ficando muito artificial. Mas se você trabalha com atenção, trabalha acima de tudo com bom senso, você consegue resultados muito bacanas. Esses brilhos são realmente bem claros, por isso que eu não vou passar pincel, não vou passar esfuminho para deixar um pouco mais escuro, porque realmente são brilhos claros. Se você baixar a referência, que eu vou deixar aqui na descrição, você vai perceber isso. Se fosse brilhos mais discretos, eu nem iria usar a caneta gel, usaria uma caneta borracha. Com o limpa-tipos, eu vou clareando um pouco mais essa parte de baixo aqui, fazendo o degradê para cima e já finalizando aqui o nosso desenho. Espero que você tenha gostado e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!